Chegamos àquele momento que todos nós sabíamos que iria acontecer nessa temporada, dado a forma que se desenhou a Bundesliga nesse ano de 2025-2026, que é o título do Bayern de Munique. Uma equipe que foi a melhor do campeonato, batendo recordes de gols, já está em 105, não perca a contagem, que é importantíssimo você não perder a contagem, porque ainda tem 5 jogos, e esse recorde vai ser ampliado. E muito provavelmente o Stuttgart seja a próxima vítima, assim como foi no primeiro turno, quando perdeu de 5-0 para a equipe do Bayern de Munique. Esse é o tema central do vídeo de hoje, mas também eu quero falar sobre a estreia da Marie-Louise no Union Berlin contra o Wolfsburg, que se afunda cada vez mais e não tira assim nenhuma esperança, não dá nenhuma indicativa que pode reverter a sua situação atual na Bundesliga. Se você é novo por aqui, já considere se inscrever no canal, o like abaixo também é importantíssimo, a gente sempre pede, porque é muitíssimo importante para nós que criamos conteúdos, ainda mais Bundesliga, gosto tanto de falar aqui no canal. Vamos agora voltar para esse assunto sobre esse Bayern de Munique, que teve um meio de semana, não diria com reviravoltas, mas eletrizante, principalmente para o torcedor, passando do Real Madrid aos trancos e barrancos, com o Kimmich reclamando pós-jogo com o próprio time, né, que eles sabem que a atuação não foi boa e poderia ter sido melhor, e consegue passar do Real Madrid de uma maneira dramática, uma maneira poética, mas que avança de fase e chega com muita moral para cima do Stuttgart. Agora na Allianz Arena, no jogo de ida, né, no primeiro turno, 5-0 para o Bayern de Munique fora de casa. E assim como começa a temporada, o Bayern de Munique conquistando um título em cima do Stuttgart, pode agora na Bundesliga conquistar novamente um título em cima do Stuttgart, numa partida contra o Stuttgart. E ainda pode rolar isso na Pokal também, né? Mas aí tem o Leverkusen no meio do caminho, o Stuttgart tem o bom Freiburg, que vem fazendo uma temporadaça na Europa League. E é um Bayern de Munique que vai coroar, como eu havia dito anteriormente, o melhor ataque da história da competição, 105 gols, que muito provavelmente vai ser ampliado contra o Stuttgart. O Stuttgart que, apesar de tudo, tem um Davi que está fazendo uma temporadaça também, injustiçado na seleção alemã. 40 jogos e 36 participações em gols. Não é algo que a gente ignore. Vice-artilheiro da Bundesliga atrás apenas da máquina de fazer gols, que é o Harry Kane desse Bayern de Munique. Então, assim, é um jogo muito aguardado, porque o Kompany vai aí para o seu bicampeonato com o Bayern de Munique. A primeira temporada que ele conquista o título com 2 rodadas de antecedência, esse ano podendo garantir com 4 rodadas de antecedência, né, na 30ª rodada. Ano passado ainda tinha um Leverkusen do Xabi Alonso que tentava ainda reduzir a vantagem, principalmente depois da eliminação do Bayern de Munique na Champions para a Inter de Milão, mas que acaba tropeçando e tropeços que são, né, complicados no meio do caminho. O Bayern de Munique confirmou o título. Esse ano é o Borussia Dortmund, que tropeça, continua ali na cola do Bayern, mas já são 12 pontos de distância, né? Essa vantagem que aumentou ainda mais naquele fatídico jogo que o Bayern de Munique ganha do Borussia Dortmund, que poderia encurtar a diferença, mas aí o Borussia acaba jogando mal, acaba cometendo erros, e com você cometer erros contra o Bayern de Munique, na maioria das vezes você vai sofrer as consequências. Então o Bayern de Munique, que 12 pontos de vantagem, o Borussia que vai enfrentar um Hoffenheim que está ali na briga também, junto com o Leverkusen, para essa vaga na Champions League, que pode ser uma vaga extra, dependendo ainda do que os times alemães façam nas competições continentais, aí depende tudo do Bayern de Munique e do Freiburg, né, mas que foi eliminado por Strasbourg, fazendo uma partida muitíssimo ruim. E agora a Bundesliga tem ainda essa chance, já que os times espanhóis também foram mal nesse meio de semana, né? O Atlético de Madrid continua na Champions, mas o Rayo Vallecano é o único remanescente na Conference League e na Europa League. Já não temos mais times espanhóis na competição. Então o Bayern de Munique vai coroar uma temporada que até aqui tem sido perfeita. Na Champions League continua vivo, na Pokal continua vivo, a Pokal que não ganha faz muito tempo, muitos anos já que o Bayern de Munique cai no meio do caminho e tem uma grande chance de conseguir o título essa temporada. Tudo bem que é jogo único contra o Leverkusen, que não é um adversário dos mais fáceis, apesar do Bayern de Munique ter tido facilidade contra eles nessa temporada. Todos lembram da goleada na Allianz Arena no primeiro turno.
Então, assim, contra o Stuttgart, não diria que será um jogo fácil para o Bayern de Munique, mas é o famoso caos controlado, eu diria assim. Porque o Stuttgart também está ali tentando a sua vaguinha para a Champions League, fazendo uma boa temporada de recuperação, depois de começar muito mal a temporada, de ser eliminado na Europa League para o Porto, não conseguindo jogar os 2 jogos, perde 2-1 a ida em casa, perde 2-0 a volta, não jogando bem. E aí na Bundesliga, pelo menos a vaga da Champions está muito bem encaminhada. E agora resta aí os comandados do Sebi Hoeneß fazendo mais uma boa temporada. Para mim é indiscutivelmente o melhor técnico alemão dentro da Bundesliga. Veja bem, o melhor técnico alemão, porque o melhor técnico é o Kompany, só que o Kompany é belga. Então é importante a gente sempre fazer essa distinção. O Sebi que eu tenho aí curiosidade para saber se vai continuar ou não no Stuttgart, que vem fazendo projetos interessantíssimos nas últimas temporadas, mesmo com a saída do Ultimate no começo da temporada, conseguiu ali se adaptar no ataque, também demorou um pouquinho, mas o Davi conseguiu chamar essa responsabilidade, não à toa ele tem essa quantidade de participações de gols altíssima, o que ajuda muito a equipe do Stuttgart, mas não acho que seja capaz de conseguir evitar o título do Bayern no final de semana. Claro, depende também de um tropeço do Borussia Dortmund, mas mesmo com a vitória do Borussia, vai continuar os 12 pontos de diferença, e assim, fatalmente o Bayern de Munique deverá se coroar como campeão dessa temporada, né? E se a gente fala de um time que está muitíssimo bem lá em cima, a gente tem que falar de um outro time, também tradicionalíssimo, que está muitíssimo mal lá embaixo, né? O Wolfsburg, que vem fazendo uma temporada muito, muito ruim, que é aí um resultado de temporadas com planejamento ruim, e esse ano não é diferente, só que esse ano o Wolfsburg não consegue vencer, não consegue pontuar. Vai enfrentar o Union Berlin, que vai ter a estreia da Marie-Louise como técnica, como treinadora da equipe principal, numa situação de meio de tabela, mas que não tem perigo também de brigar por rebaixamento, 7 pontos à frente do 17º, 17º não, né? 16º colocado, que é o São Paulo. E ali já é uma outra história, já é uma disputa por meio de tabela. Se rolar essa dona vaga de competições continentais para a Bundesliga, talvez o Union Berlin possa sonhar com isso, depende de várias combinações de resultados, ainda está muito cedo para isso. E jogando em casa contra o Wolfsburg. O Wolfsburg que não vence um jogo fora de casa desde o dia 13 de dezembro contra o Borussia Mönchengladbach. 13 de dezembro que o Wolfsburg não consegue uma vitória fora de casa. E jogando em casa, que aí é a última vez que venceu de fato, 14 de janeiro contra o São Paulo. Então fazem aí 3 meses que o Wolfsburg não sabe o que é uma vitória. Por isso que está em 17º colocado com 21 pontos. É um time que não consegue funcionar, é um time que já trocou de treinador, é um time que agora tá com o Hacking tentando algum milagre, mas é um milagre que o torcedor claramente não acha que vai vir. Triste porque o Wolfsburg é uma equipe que venceu a Bundesliga no final dos anos 2000, é uma equipe que ia para a Champions League com uma certa frequência até, mas 2017 chegou a jogar o relegation. E ali você consegue ainda arrumar a casa um pouco com o Glasner, mas depois que o Glasner sai, é uma equipe muito bagunçada, que começa a contratar jogador a rodo, sem saber exatamente o que quer, e é por isso que chega nessa situação. Diferentemente do Union Berlin, que agora vai começar um novo projeto, com a Marie chegando, talvez possa comandar a equipe na próxima temporada, ela for bem nesses últimos 5 jogos que a equipe tem na Bundesliga. Então são 2 cenários completamente diferentes. E um Wolfsburg que eu ainda quero trazer um vídeo só sobre o Wolfsburg, abordando esse assunto, porque a situação que chegou à equipe é assim, é triste. Porque, como eu disse, é uma equipe tradicionalíssima e depois de 30 anos pode ser rebaixado novamente e deixar de integrar aí os 18 times da Bundesliga. Volto após o jogo do Bayern no domingo ou na segunda-feira para falar sobre o talvez título, confirmando o título da Bundesliga. Se não confirmar nessa rodada, vai confirmar na próxima. Em algum momento isso vai acontecer para coroar essa temporada do Kompany, que foi praticamente perfeita, apesar aí de ter tido na Bundesliga a derrota para o Augsburg. Mas mesmo assim é uma equipe que sobrou, é uma equipe que volta a ter essa dominância na Bundesliga, depois de ter um Bayer Leverkusen que consegue muitíssimo bem aquele título
em 2024 com o Xabi Alonso, que em 2023, quando a equipe do Borussia acaba perdendo o título na última rodada para o Bayern de Munique, que fez uma temporada bem inconsistente. Então agora é uma Bundesliga que o Bayern sobrou, que o Bayern realmente foi o Bayern dominante dentro da Alemanha. Por hoje era só, pessoal. Muitos jogos interessantes dessa rodada, como eu comentei, tem o Borussia contra o Hoffenheim também. Hoje tem São Paulo e Colônia, jogo que é importantíssimo para o Wolfsburg, porque é confronto direto ali na parte de baixo da tabela. Para o Wolfsburg é mais interessante que o Colônia vença o São Paulo, o Colônia que inclusive vem de vitória, e o São Paulo que vem de um atropelo contra o Bayern de Munique, tomando 5 dentro de casa, e o Wolfsburg que precisa desesperadamente vencer, mas eu acho muito improvável dada as circunstâncias. Creio que o Union Berlin, apesar de ter perdido o último jogo, agora com uma treinadora nova, com ânimo novo, deve vencer o Wolfsburg e acabar afundando ainda mais a equipe dentro da Bundesliga. Por hoje era só, fico por aqui. Se você ficou até aqui, agradeço imensamente, deixa seu like, participe abaixo comentando e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.